Amém. Boa noite, irmãos. Podem sentar. Isso é a igreja em unidade. Estamos em unidade. E assim a gente deve permanecer, é o que a gente tem falado. Irmãos, na verdade faz parte da mensagem, como o nosso tempo na quarta é um pouquinho mais corrido, para ajudar na introdução da mensagem e no entendimento, que a gente vai usar algumas questões, eu pedi para o Augusto, a gente vai assistir um vídeo que rodou hoje no grupo dos jovens, depois da igreja. Se você não viu, vê de novo, porque tem muita coisa ali. A gente não vai falar, se a gente for falar tudo que o vídeo fala, a mensagem fica de lado, mas vale muito a pena dentro do tema que a gente está, como discípulo e a unidade da igreja. Com o som fica ótimo. Augusto, vamos inverter, deixa para o final, que aí a gente caminha e vocês fazem aí a mágica de vocês. Eu, pessoalmente, dou muita sorte com esses vídeos, mas tranquilo. Oi? Eu sei que funcionou antes, eu tenho certeza. Mas vê aí, tranquilo, fique em paz, agora no final tem que funcionar, resolve aí. Então, irmão, depois vocês vão assistir o vídeo. Abre comigo Romanos 12, 5. Esse é um texto que eu usei domingo pela manhã, no domingo de carnaval. Não tenho certeza se eu usei à noite, mas usei ontem no GD, e esse é um dos textos que, se você não lembrar nada, nem do vídeo que a gente vai depois assistir, nem da mensagem, grava esse texto. Romanos 12, versículo 5. Para a gente começar a entender o discípulo e a unidade da igreja. E eu já tenho aqui, depois eu vou ler também 1 Coríntios 12, 27, você não precisa abrir, já tenho aqui para a gente poder ganhar tempo. Romanos 12, 5 diz assim: assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo, em Cristo e membros uns dos outros. E 1 Coríntios 12, 27 diz assim: ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente membros deste corpo. Senhor, a gente te agradece mais uma vez pela tua palavra. Pedimos que o Senhor fale aos nossos corações. Continua nos ensinando o que é ser um discípulo teu e que vive em unidade com a igreja. E que a gente possa pôr em prática. E o que a gente aprendeu em janeiro sobre santificação, em fevereiro sobre o compromisso com a tua palavra e agora com a unidade da igreja, que não passe quando o mês mudar, que possa ser realmente uma prática, que nós nos tornemos discípulos, discipuladores, que tem a responsabilidade e o privilégio de ser um discipulador, de poder ser útil ao Senhor no teu reino. Fala aos nossos corações, Pai, ensina-nos mais um pouco da tua palavra. Nós queremos te ouvir. Nós queremos aprender do Senhor. Em nome de Jesus, nós lhe agradecemos. Amém. Domingo, dia 2 de março, foi, né? O pessoal estava no retiro, a gente aprendeu à noite como é uma igreja que vive em unidade. À noite, benefícios da unidade. Domingo passado pela manhã, que Jesus se revela na mesa, ou seja, na unidade. E eu sei que a noite também foi uma bênção, mas eu não consegui parar para assistir. Mas o pouco que eu vi,
cabe com a pergunta que eu fiz no domingo pela manhã. Jesus se preocupa com a unidade? A Bíblia se preocupa? E Jesus orou por isso. Né? Foi João 17, 20, 21 e 22, né? Jesus orou por isso, por essa unidade. A preocupação é tão grande que há mais ou menos de 150 a 300 versículos que falam sobre unidade na Bíblia. Isso diretamente. Indiretamente pode ser até mais. E aí a gente começou a aprender isso tudo. E eu queria ler com vocês também 1 Coríntios 12, 15 a 21, que fala sobre essa unidade do corpo, porque nós vimos, Romanos 12, 5, que nós somos membros uns dos outros, nós somos um corpo só, e somos o corpo de Cristo e membros desse corpo individualmente. 1 Coríntios 12, de 15 a 21, diz assim: porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Para você não esquecer, nós somos membros do corpo, mas nós somos membros uns dos outros. E deve ter uns 4 ou 5 anos que eu entendi esse texto. Um pastor falando comigo, eu falei assim, nós somos membros uns dos outros. Ou seja, nós somos membros uns dos outros. Eu faço parte, esse membro aqui faz parte do membro que o Glauber é, que o pastor Beto é, que a Ana Júlia é, e juntos a gente forma o corpo de Cristo. E não são só vários corpos, tá? Tem gente que acha que aqui é um corpo de Cristo, lá no pastor Borges é outro corpo de Cristo. Não, o corpo é um só. Existe uma cabeça e um corpo. E a gente falou também sobre coesão, interdependência e corresponsabilidade. Então a gente está aprendendo de unidade, de estar junto. E assim como eu falei dos benefícios da unidade no domingo à noite, eu queria falar hoje sobre empecilhos para viver em unidade, porque eles vão acontecer. Vão tentar. A gente vai ver, talvez já esteja acontecendo. Porque a ideia é dividir. A ideia do que está lá fora, do que nos desafia, do nosso inimigo, é nos dividir. E às vezes a gente dá espaço para isso. Então eu queria que a gente, nesses minutos aí, como discípulos que se preocupam com a unidade da igreja e com a igreja, sobre empecilhos para viver unidade. O primeiro empecilho, que na verdade são dois aqui, mas um causa o outro, são conflitos e divisões. 1 Coríntios 1,10 diz: rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Paulo está implorando para que a igreja de Corinto seja unida. E é uma igreja que viveu divisões até na hora da ceia, até na hora de ceiar eles conseguiram se dividir. Paulo teve que corrigir ali. Paulo implora, pelo amor de Deus, sejam unidos. Unidos como? Unidos no mesmo parecer, unidos no mesmo pensar, unidos no mesmo propósito. Será que a gente está assim? Ou qualquer coisa nos divide, qualquer coisa nos atrapalha? Tem uma coisa que eu falo quando a gente faz a eleição da ABAN, quando chega a gente nova principalmente, eu falo assim, reunião da ABAN funciona da seguinte maneira: vamos tratar do tema, você vai trazer a sua ideia, e um monte de gente vai trazer. Não quer dizer que eu vou usar a sua, pode ser que seja do outro. Mas não fique chateado, não é porque a sua ideia é ruim, a ideia ali é que o Espírito Santo nos direcione. Quantas vezes, talvez aqui numa assembleia, que a sua ideia não foi a que passou, você ficou chateado. E aí começa conflito e divisão, porque a gente
para de ter o mesmo parecer. A gente para de ter o mesmo pensamento porque, porque eu. Já está errado porque é eu. Já começou errado. Não tem outra forma. Por isso, Paulo, apesar de rogar por isso, nós lemos 1 Coríntios 1:10. Em 1 Coríntios 12:21 é como a gente insiste em viver. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti. Nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Não, a ideia do Glauber foi muito ruim, eu nem preciso dele. Preciso. Não, aquele irmão lá não faz nada, eu não preciso dele. Você que acha que ele não faz nada, ele é membro uns dos outros, lembra? Membros uns dos outros. Eu não preciso. Precisa. Só que a gente insiste em viver. A gente lê isso aqui e fala assim, como é possível? E a gente, eu espero que não seja nenhum de nós aqui, mas a igreja faz isso, o corpo faz isso. Não preciso. É como se o meu pé dissesse, não preciso do resto do corpo para ir para lugar nenhum. Ele não vai a lugar nenhum sozinho. O cérebro, a cabeça, se não preciso do corpo, vai para onde? Porque tem que trabalhar tudo em unidade. O nosso corpo trabalha em unidade. A gente é um troço tão doido que assim, a medicina, irmão, eu não lembro se eu já falei isso aqui, mas eu falei, a gente repete. Uma pessoa que tem uma lesão séria na coluna, um tetraplégico, então há um rompimento na coluna ali. A lesão é de acordo com a altura. A medicina já sabe, ela consegue abrir ali e ligar todos os fiozinhos, por assim dizer. Fica tudo ligado. Só que algo estranho acontece e ninguém descobriu ainda. É como se você tivesse o relógio de luz lá fora, que hoje nem é mais relógio, mas você botou lá, a energia vem do poste, chega nele, mas não entra na igreja. A energia está aqui, mas ela não passa. Isso a medicina não descobriu. Alguma coisa nessa unidade, quando é partida, o ser humano não descobriu como é que faz. E às vezes acontece exatamente isso com a gente. E aí como é que a gente liga isso? Ao contrário da medicina, a gente pode resolver o problema. A solução, obviamente, a Bíblia também nos ensina. Filipenses 2, 3 e 4. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade. Por que você está aqui? Por que você tem o seu cargo? Por que você dá a sua sugestão? Por que você levanta a mão para falar algo? Por que você está corrigindo algum irmão? E não é que não possa corrigir. Mas é por quê? Por ambição egoísta ou por vaidade? Para dizer que você é alguma coisa? Eu lembro uma vez no Nazareno, estava assim, pastor Alex sentado assim, e igreja pequena, a gente fica mais junto ainda, eu falei para o pessoal assim, você sabe qual é a diferença nossa para ele, até porque não era pastor ainda, é que ele tem mais responsabilidade. Fora isso, nós estamos tudo no mesmo barco. Só que, para ele, a responsabilidade é maior. A gente tem que parar. E, irmãos, com todo carinho, quando eu falo a gente, se não é você, não é você. Mas, no geral, a gente precisa aprender isso, até porque a gente não está imune a isso. Porque nós somos seres vaidosos. Se deixar e der mole, a gente acha que a gente faz alguma coisa. A gente tem que parar de achar que nós somos algo. Não. Eu falei esses dias com Sara, eu falei assim, não é Deus que precisa de nós, somos nós que precisamos dele. Mas ele nos amou primeiro, e aí a gente ama de volta. Mas se ele não quisesse precisar, ele não precisava. Mas ele precisa porque ele ama. Ele não é egoísta, não é por vaidade. Às vezes a gente age dessa forma. Eu achei esses dias uma coisa raridade aqui, que é boletim, lembra? O pessoal mais novo lembra, né? Boletim. Aí eu vi lá um antigo, por acaso era até em março, eu vi lá, Teólogo Fabrício. Eu lembro até hoje, quando o pastor Alex fez isso, eu disse, pelo amor de Deus, pastor, tira esse treco daí. Porque para ser teólogo, eu ainda vou ter que estudar mais uns 15 anos, pelo menos. Não, é Fabrício, é irmão Fabrício. Bota lá. Aqui mesmo, a gente não tem essa questão aqui. Você chamar Beto, o pastor Beto vai te atender. Ou não, não, só vou olhar se falar pastor. Não. Lógico que há circunstâncias que às vezes a formalidade, igual eu vou falar do meu pastor, eu falo pastor Carlos Alberto. Aí eu boto pastor Beto.
Mas a gente tem que parar de achar que nós somos alguma coisa. A Bíblia não nos diz que depois que a gente faz tudo, nós somos o quê? Servos inúteis, porque a gente fez apenas o que nos foi mandado. E às vezes nem isso. E aí a gente começa a gerar divisão e conflito. Então, em vez de fazer por ambição egoísta ou por vaidade, a gente tem que humildemente, ainda continuando no texto, considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Glauber, se você chegar para mim ali, passar e falar assim, está tudo bem, o que você espera que eu responda? Honestamente. Você espera que eu diga está tudo bem. Você tem que ter interesse em saber, está tudo bem mesmo? A gente tem que humildemente não nos achar superiores e cuidar do interesse do outro. Eu falei no domingo aqui, tem muita parte do corpo que não está aqui e a gente não se preocupa. A gente não se preocupa. Ah, mas Sairé, mas e quem está aqui? Você está cuidando ou você se acha muito superior para estar se preocupando com essas pessoas? Se você ler o texto de 1 Coríntios 12, a partir do 14 até o 26, a Bíblia vai nos dizer que até os órgãos menos nobres acabam tendo mais honra do que aqueles considerados mais nobres. E se você ainda não entendeu, eu sinceramente eu acredito nisso, irmão. Não tem cargo maior ou menor. Todo mundo tem sua importância. Todo mundo. Quando eu vi o irmão Arnaldo trazendo isso aqui, eu falei, graças a Deus. Não existe cargo maior ou menor. Mas às vezes a gente acha. Às vezes nosso proceder é assim. A gente precisa cuidar dos interesses uns dos outros, independente de posicionamento, de cargo. Porque se a gente não fizer isso, nós vamos ter conflitos e divisões. E aí essa unidade, ela acaba. Ou no máximo é só uma aparência. A gente está aqui aparentemente em unidade, aparentemente unidos, mas na prática, não, fulano eu não converso. Eu já conheci, e eu fiquei assustado com isso, igrejas que tinham um ministério de louvor que as pessoas não se falavam. Eu falei assim, como é que faz isso? Eu queria entender como é que vem para cá cantar e ninguém se fala, não se gostavam. Não todo mundo, não sei exatamente, eu também nem aprofundei na história, mas eu sabia ali que algumas pessoas... Eu falei, como assim? E sobe aqui, de boa, pega o microfone, fala. No mínimo, senta e espera, resolve o problema. E aí a gente não entende por quê. Há divisões, são os conflitos, vão acontecendo. Tudo porque nós nos achamos alguma coisa. Não. Eu brinco aqui, gente, que eu falo... os irmãos vêm para a gente fechar isso aqui. O pessoal que me chama, depende de quem me chama. É irmão, é Fabrício, eventualmente pai, né? Que tem também. É pastor Fabrício, é pastor Fafá, é tio Fafá, e estou respondendo. Pastor Farrúcio. Eu lembro uma vez Juliana, logo no início, falou assim, ô irmão, não estou acostumado com isso. Eu falei assim, nem eu, irmão, relaxa, fica tranquila. Por quê? E eu não estou exaltando o pastor, não, é que a gente acaba olhando como uma figura mais importante, eu não sei. Mas nós somos todos iguais. O peso do pecado que estava sobre você estava sobre mim. Cristo morreu por nós e a gente tem que parar com isso. Parar de viver como Coríntios 12, 21. Eu não preciso do pé, eu não preciso da mão, eu não preciso. E tanto precise. O corpo é feito de uma forma tão maravilhosa, porque eu vou repetir. Isso eu estou falando quase a semana inteira, toda vez que a gente fala disso. Tem um livro antigo que é Deus Sabe Que Sofremos. Excelente livro. Ele fala sobre dor. E o autor ele diz o seguinte, entre outras coisas. Se a gente tivesse a sensibilidade que a gente tem nos olhos, na sola dos pés, a gente não conseguia ficar em pé. Já viu? Quer dizer, a gente não vê, né? Mas quando de repente vem um mosquito e você fecha o olho, que ele nem entra, e você nem viu. Esse é o nível de sensibilidade que o seu olho tem. Imagina essa sensibilidade no seu pé. Tu não ia conseguir ficar em pé.
Então todo mundo tem, e a gente não dá a mínima para o pé, né? Até falei ontem no GD, pega essa lixa que as irmãs usam para passar no pé e passa no teu olho, para tu ver o que vai acontecer. Vai perder o olho. Então todo mundo, por mais que a gente ache que fulano não precisa, nós somos membros uns dos outros. A outra questão que a gente passa e que causa, que são empecilhos para a unidade na igreja, é a falta de perdão e impaciência. Isso eu sei que crente não faz. Crente que não perdoa já é um perigo, porque você não está sendo perdoado. Não sou eu, é a Bíblia. Solução para isso, é óbvio. Efésios 4, 2 e 3. Sejamos completamente humildes, olha a humildade de novo aí, e dóceis. E sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Paciência. E eu peguei essa tradução, cara, eu gostei muito dela, porque ela diz assim, façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. A gente faz todo o esforço. É nessas horas, em algumas outras questões também, eu já falo a Beto, viu? O pastor Beto vai lembrar, que Carlos, e eu novo crente, lá na equipe está lá, e Carlos falava muito isso, que o reino de Deus é tomado à força. Aí eu falei assim, mas como assim? Aquilo não... Foi uma das minhas crises, como assim tomada à força? E aí a gente vai vendo, não é assim, não é a força de que você vai ser salvo pela sua força, mas é esforço. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Se esforce, faça todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. O que é isso? Vou engolir sapo? Vai, irmão, o brejo inteiro. É para manter o vínculo da paz? No que depender de vós, ter de paz uns com os outros? Depende de quem? De você? Então tenha paz. Tenha paz. Ah, fulano quer brigar. Vai brigar sozinho. Vai brigar sozinho. Mas a gente quer ter razão. A gente não quer ter paciência com... A gente viu aqui, a gente tem novos convertidos e tem outros. E às vezes a gente quer cobrar do novo convertido atitudes e posturas de você que tem 30, 40, 50, 60 anos. Tenha paciência, porque alguém teve comigo. Às vezes, quando eu conto a mesma história, Beto falou assim, pessoal, olha assim, você vocês acham que eu fui um adolescente tranquilo? Assim, não, a certo momento sim, mas eu dei trabalho, eu sei que eu dei. Mas o Beto, o Cláudio, o Carlos e tantos outros tiveram paciência com aquele menino ali. Joga para lá, larga para lá, não dá, adolescente é aborrecente, só dá problema. A gente tem que ter paciência. Aí às vezes vem aqui, está aqui dentro, e a gente joga lá para fora, que a gente é impaciente. Aí a gente fala de unidade da igreja, a gente não consegue ter paciência com o nosso irmão que está aqui. Tem hora que é difícil, Eu lembro uma fase da minha vida, eu falei assim, gente, Carlos era muito chato. Como achava chato Carlos, mas nunca falei isso para ele. Mas ele sempre teve paciência. Ter paciência com quem está lá fora, a gente precisa buscar gente para estar aqui. O Claudinho, o Zaqueu, que nem todo mundo conhece, eu lembro como a gente perturbava ele em casa, como a gente zoava ele. E era todo mundo não crente, inclusive eu, mas ele estava lá, paciente. Mas tem que começar aqui. Tem que começar aqui. E a outra solução é óbvia também, Colossenses 4,13, suportem-se uns aos outros, perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros, perdoem como o Senhor lhes perdoou. A solução para a impaciência e falta de perdão é paciência e perdão. Só que a questão aqui é complicada, porque perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros, ou seja, quando eu estou certo ou quando eu estou errado. Mas quando eu estou errado é mais fácil aceitar o perdão, eu fico feliz. Agora, quando eu tenho que perdoar, eu não lembro com quem eu falei recentemente. Porque o fulano fez e tal. Eu falei assim, mas a Bíblia fala o quê mesmo? Eu falei assim, você que vai ter que ir lá, mas não foi eu que fiz, é por isso mesmo. Vá lá, resolve. Vai lá, resolve. Perdoar como o Senhor lhes perdoou. Como é que Deus nos perdoou? Não é de vez? Não acabou? Não está tudo certo?
E eu sei que você já ouviu isso em várias pregações, mas não custa falar, o famoso perdoa, mas não esqueço. Você está errado, não foi assim que Jesus te perdoou. Apesar de que concordo com alguns pregadores que dizem que tem coisas que a gente não tem amnésia, né? A gente não esquece, mas não dói mais, acabou. Eu tenho uma cicatriz aqui no punho que eu lembro que foi no primeiro retiro que eu fui. Igreja Batista em Mauro e Márcia, pastor Alexandre, meu primo, eu sei onde foi, na cachoeira que foi, quando foi, como sangrou, como deu trabalho. Mas não dói. Eu só lembro das coisas boas que teve lá, como foi bom estar lá. E se não é suficiente isso, o Pai Nosso, você já leu com cuidado? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Logo, se você não perdoa, lamento, mas você não está sendo perdoado. É a Bíblia que está dizendo. E se você prestou atenção, a gente leu Romanos 12 também, mas Coríntios também. Do lado de Coríntios 12 tem o quê? Coríntios 13. E a Bíblia, talvez você saiba disso, mas se você não sabe, ela não foi escrita assim, com capítulos e versículos, né? É uma carta. São as cartas de Paulo, então ela é corrida. Então Paulo vem falando tudo isso sobre a orientação para Corinto, de como eles eram corpo, como é que eles tinham que se proceder. Mas aí, ele em Coríntios 13, ele começa a falar sobre amor, que a gente usa muito para relacionamento, tá bom, fique à vontade, mas essencialmente não é isso. Então, qual a base para que a falta de perdão e a impaciência, as divisões e os conflitos, se não acabarem, pelo menos sejam muito minimizados? Está primeiro em 1 João 4, 20 a 21. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ama também seu irmão. E 1 Coríntios 13, do 4 ao 7, diz: o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E evita que esses empecilhos da unidade da igreja aconteçam. A gente precisa amar. E Romanos vai nos dizer que esse amor não pode ser fingido. Eu digo que eu te amo, não te amo nada. Eu disse, não é assim. Não pode ser assim. Nós vamos conseguir assistir, Augusto? Você vai ver no vídeo, tem um momento que ela vai falar sobre dor nas costas. E você vai lembrar que, como nós somos membros uns dos outros, como a gente pode não dizer assim, não preciso, deixa para lá. Entre outras coisas. Então, como aprove a Deus, em vez de começar com o vídeo, nós vamos encerrar com o vídeo. E logo depois nós vamos orar. Deus formou um povo. Chamou Abraão e disse: Abraão, farei deste uma grande nação. Depois daquela treta toda, Abraão não podia ter filho. Abraão gera Isaac, Isaac gera Jacó. Jacó tem uma penca de filhos e filhas. Deus muda o nome de Jacó para Israel e dá origem às 12 tribos de Israel, incluindo Judá, que é a tribo da qual veio Davi e Jesus, origem à tribo de Levi. Vale ressaltar que para você ser levita, você precisa necessariamente ter nascido na tribo de Levi. E não apenas tocar no louvor. Pois bem, no Antigo Testamento, Deus decide fazer um povo, mas no Novo ele faz um corpo. Já não é mais o povo, agora é um corpo. Nesse corpo, ele institui Jesus como cabeça, tendo a supremacia, o controle, o domínio, o governo de tudo. E a igreja como os membros do corpo, assim bem ajustado. E da mesma forma que o povo no Antigo Testamento era conectado pelo sangue, mas nesse caso o sangue de Abraão, o que dava até muito orgulho para eles, agora no Novo nós somos conectados, interligados pelo sangue de Cristo, que circula e dá vida ao corpo. O sangue redentor derramado na cruz. Observe meu talento para cozinhar, que é igual a nenhum. Mas, né, tem que fazer comida para os meus homens aqui em casa, então não tem jeito, né? E se no Antigo Testamento o povo poderia se dispersar, como muitas vezes se dispersou, já no Novo, o corpo não tem como dispersar. Vou citar aqui um exemplo. Eu sinto muito dor nas costas, mas por mais que eu esteja com dor nas costas, eu não posso sair e deixar minhas costas em casa, entende? Porque o corpo, ele funciona, ele caminha, ele vive totalmente junto. E um corpo sem um membro, ele sobrevive.
Inclusive sobrevive até de prótese. Porém, na prótese não circula sangue, vale ressaltar, tá? Mas um membro fora do corpo não sobrevive. Então, o corpo sobrevive sem um membro, mas um membro sem um corpo, jamais. Porque uma das maiores estratégias de Satanás nesse tempo é fazer com que os membros saiam do corpo, para que o sangue pare de circular e para que o membro venha a morrer. E é por isso que a gente vê tanta gente decepcionada com a igreja. Isso porque nós estamos numa era onde estamos olhando mais para os outros membros do corpo do que para o cabeça propriamente dito. E assim, parece que Cristo já não tem mais o governo do corpo, mas sim os membros mais honrosos. E não caia nessa armadilha. Você sozinho não é igreja de Cristo. Você sozinho é templo do Espírito Santo, que é completamente diferente. O nosso Deus é um Deus que sempre trabalhou na comunhão. Tanto que o nome dele é Emanuel, Deus conosco e não comigo. E o Pai, o Filho e o Espírito vivem em eterna comunhão. Desde sempre. Sei que igreja decepciona muitas vezes, pessoas decepcionam, né? Mas é ali também que a gente é curado, tratado, sarado. Ali ainda tem gente de verdade. E acima de tudo, vale ressaltar que o cabeça ainda é Cristo. Então, se ajuste, se chegue ao corpo, seja um membro aonde o sangue circula. Não deixe Satanás te iludir e te afastar. Porque o corpo sem um membro sobrevive, mas o membro sem um corpo jamais. Espero que essa palavra tenha feito sentido para você e que comece as tretas nos comentários. Beijo, até a próxima. Tchau. Então, tô aqui. O que não falta é coisa ali para a gente aprender. Mas, se tem membro do corpo te dando dor nas costas, você vai ter que andar com ele, não tem jeito. Suportai-vos em amor. E essa sacada dela, e é a verdade, é o sangue que circula no corpo que mantém ele vivo. Corta um membro seu, bota ele fora, vai morrer, não adianta. E engraçado esse final, eu pensei assim, o vídeo acabou que eu deixei esse final, porque esse vídeo é do Instagram, né? Então o pessoal no Instagram e redes sociais adora falar bobagem. Crente, então, temos que não perde a oportunidade de bater no corpo. Eu acho incrível que a gente fica batendo no nosso próprio corpo. Eu falei assim, é um finalzinho meio estranho, mas quando ela diz e começa a treta nos comentários, sabe por quê? Que tem um monte de parte do corpo que prefere, ao invés de evitar os empecilhos para a unidade, prefere trabalhar para que não haja unidade. A gente falou ontem no GD, tem muita gente que está fora do corpo hoje, e é um membro que está doente, está estagnado, está atrofiado, e que a gente, em vez de tratar dele, a gente bate, a gente maltrata. Vamos ter unidade aqui primeiro, para que isso não aconteça. E a gente poder buscar quem está lá fora. Eu queria que a gente orasse mais uma vez, baixe sua cabeça, feche seus olhos. Senhor, a gente te agradece, porque apesar de nós, o Senhor tem nos usado para falar, para aprender, para ensinar. O Senhor tem falado a cada um de nós como é importante a unidade. Pai, nos perdoa às vezes que a gente não só permite o empecilho, como às vezes a gente é um empecilho para que a unidade aconteça. Que nós sejamos promotores dessa unidade. Que nós sejamos discípulos comprometidos com a unidade da igreja. Que nunca pare de circular nos membros do teu corpo o sangue de Cristo, que é o que nos une. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra, que os teus ensinamentos não se percam. Que a gente, a cada dia, a cada domingo, a cada quarta-feira, a cada EBD, a cada GD, a gente possa pôr em prática aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Em nome de Jesus, nós lhe agradecemos. Amém.